Vamos lá. Nós estávamos na página 121 do livro Emunat Habefi, certo? E nós estávamos vendo diversas histórias e passagens de bitachon e como isso na prática pode fazer diferença na nossa vida. Então, vem agora um conceito interessante na próxima história, que é não confia em si mesmo. Sabe, a pessoa que, como a gente ouve falar, chá comigo. Então, a pessoa te diz, confia em mim. Mas tem aquele que confia em si próprio. E o ser humano tem que saber que ele é falível, ele é limitado. A gente não tem muitas, às vezes, possibilidades e condições, entretanto. Vamos lá, entretanto, a situação é pior ainda quando o sujeito confia em si mesmo. Por quê? É sinal de orgulho, como nos mostra a seguinte história. Às vezes você diz, se deixa comigo, excesso de, não diria arrogância, mas orgulho, como diz aqui, no mínimo. Sabe, você, eu consigo, eu posso, eu faço. Se Deus quiser, se Deus permitir. Mas não como humildade, senão porque realmente é isso. Eu estava falando sobre essa situação quando foi no Shabat com alguém. Falei, muitas pessoas dizem, tem uma situação difícil, sei lá o quê. Pô, às vezes não dá para dizer. É simples. Às vezes a gente resolve o problema ou simplesmente tira você do problema. É simples. Ou seja, dizem que tem uma frase, alguém me falou uma vez, too big to fall. Sabe, o cara é tão grande que esse daí não pode cair. Eu me lembro que isso aconteceu. Titanic, né? Não afunda. Nem Deus afunda. Essa foi a frase que eu vi, que os caras falaram, nem Deus afunda o Titanic. Yes. É, Essa frase. então, foi lamentável. Acho que foi esse o decreto. Terrível dizer isso, porque teve muita gente que faleceu, etc. Não foi somente, como diz, prejuízo material e financeiro. Teve vidas que se perderam. Mas o que eu quero trazer aqui, tinha em 2008, me lembro que daqui, acho que todos aqui têm boa memória, não passaram tantos anos aqui, assim, teve a famosa quebra-quebra no mundo. E eu me lembro claramente, tinha uma pessoa muito grande que falava, eu estou garantido. Eu vou dizer, de outro país, quando eu ouvi a história de boa fonte, o cara, eu tinha o dinheiro, ele era um mexicano, no México, estava muito, muito, muito rico. Eu dividi minhas poses em três. Eu tinha o dinheiro investido no banco nos Estados Unidos. Eu comprei propriedades e eu tenho dinheiro vivo guardado. Enfim, ele, de um dia para o outro, as propriedades não valeram nada. Literalmente, de um dia para o outro. De um dia para o outro, o Lehman Brothers foi para o Beleléu. E de um dia para o outro, o dinheiro dele, que ele tinha liquidez, fora os investimentos, também não, valia, não tinha acesso. Ou seja, na prática, ele ficou de um dia para o outro Zero. zerado. O homem entrou em desespero e se suicidou. Enfim, mas o que quero trazer aqui, às vezes, você não pode dizer, tem situação que me garanto, estou garantindo. Não tem. Todos sabem que a Hashem está aí, a Hashem está no comando e a Hashem que controla e comanda tudo. A gente tem que pedir a Hashem o quê? Saúde para poder correr atrás. E os caminhos que ele nos apresente para a gente poder encontrar soluções corretas, etc. Então, um sujeito inteligente procurou o Rebbe de Kotsk, reclamando: não tenho sucesso em nada que faço. Acabo estragando tudo quando coloco as minhas mãos. E por que as pessoas menos inteligentes podem ser bem-sucedidas? Isso é um fato que muitas pessoas se encontram com essa dúvida. Como pode ser? Tem gente menos inteligente, menos capaz, ou eventualmente gente menos merecedora. Enfim, cada um se julga no direito de fazer as contas de Deus, quem merece ou quem pode mais. Contudo, o ponto que ele traz aqui, que é gente menos inteligente, já o rei Salomão disse um versículo muito inteligente, que vamos mencionar daqui a pouco, Lola hachamim lechem. O pão não é para os sábios. Não tem a ver. Não tem a ver. Você pode ser muito inteligente e, eventualmente, muito sábio, não ganhar, não merecer. A gente tem os cálculos dele. Não é proporcional
como se diz, a capacidade intelectual e demais. Então, quando ele perguntou isso para o Rebbe de Kotsk, o Rebbe respondeu, mas está escrito no Pasuk de Shlomo HaMelech, o mais sábio dos sábios, no livro de Coelet, לא לחכמים לחם, וגם לא לנבונים עושר. Não é para os sábios o pão, e não para os espertos, por assim dizer, como diz aqui, os sábios, é um para os inteligentes, aqui traduz e outros sábios. Mas nevonim são tipo aqueles inteligentes, na verdade, que eles conseguem fazer deduções e conclusões e tudo mais. Para eles não é a riqueza. Na prática, então, o senhor está entendendo a minha nota? O senhor está entendendo a minha pergunta? Por que a gente fez o mundo assim? Hoje, a mesma pergunta que falou decretado que inteligentes não teriam isso. Já essa pergunta. Então, na verdade, se não fosse isso, seria rico, indagou o homem, porque ele se considerava muito inteligente. Devia ter nascido em Buenos Aires. Então, então devolveu-lhe o Rabi e disse, porque Hashem está lhe dizendo, se você é tão sábio e inteligente, vai e se sustente. Você não precisa de mim. Na prática, o que significa? Você está questionando por que Deus não me manda. Se Deus te deu a capacidade de correr atrás, por que você está esperando que Ele te dê? Tenha dignidade, corra atrás, faça acontecer. E isso nós já falamos algumas oportunidades, na verdade. Hashem, ele cuida de todas as criaturas. E quando na prática Hashem te dá um dom e te dá uma habilidade para quê? Para você também aproveitá-la, se sustentar com ela e aportar ao mundo através desse caminho. Sim. Como o senhor está dizendo, né? Você é sábio, inteligente, então para você ir correr atrás, né? Mas também não pode estar dizendo aqui que a pessoa que muitas vezes o inteligente, a pessoa que é inteligente, muitas vezes ela se acha que ela pode tudo. Também não pode denotar que ela tenha mais humildade para ela receber. Que ela tenha por isso, mas não, você tá vendo, o cara se achava, eu sou tão inteligente, por que Deus não me dá? Se você está inteligente, porque Deus te falou, eu te dei os meios para você se autossustentar, entre aspas. Por que você... Vamos colocar da seguinte maneira, vai. Tem aqui duas maneiras. É Deus que te sustenta ou você que se sustenta? Se você admite que Deus que te sustenta, então de que adianta a tua inteligência e tudo mais. Mas na hora que você questiona, e se eu sou inteligente, por que Deus não me sustenta? Sim. Então, peraí, então você está se achando inteligente e capaz, então vai atrás. Deu para entender? Eu te dei, que nem, vamos dizer assim, aquele ditado, te dou o peixe ou te dou a vara para pescar? Ele questiona, Deus me deu a vara, mas por que não me dá o peixe também? Seria a vara, seria inteligência. Então, Deus que me sustenta. Você tem que pegar e fazer a tua parte. Mas a tua parte que é? A gente te deu a inteligência, como te deu a capacidade. Tem gente que Deus deu a eles o dom de manualidade, habilidade nas mãos, ou jogador de futebol, habilidade nos pés, ou tem um cara que realmente ele não sabe rezar direito, mas tem uma voz bonita e de repente é Hazan. Ele ganha dinheiro para quê? Para fazer, entendeu? Não necessariamente já digo, está a sua capacidade intelectual e por diante. E isso aqui é um meio que a gente dá para você eventualmente se sustentar. A pergunta é, se você admite que você é isso daqui no final do dia, você é capaz, você se sustenta porque tua capacidade ou porque Deus que te manda?
Se Deus que te manda, o que tem a ver com a capacidade? Ou seja, na prática, que Deus te mande, como diz aqui o rei Salomão, Lola Chachamim Lechem, que Deus te mande não depende de sabedoria. Não sei se dá para entender. Deus cuida de mim, eu estou consciente que Deus cuida de mim, ponto. Deus cuidou de mim quando eu ganhava menos, quando eu ganho mais, quando sei mais, quando sei menos. É a Hashem que está cuidando de mim. E isso que eu tenho que ter claro. Está claro? Mas na prática, o que acontece? A pessoa acredita e confia na sua própria capacidade, no seu dom, na sua habilidade, etc. No recorrer desta obra e do nosso livro Emunat Befi, volume 1, dizemos inúmeras vezes que toda a parnassá da pessoa é fixada de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. Certo? Isso já, a Guimarães já nos ensina isso, etc. Não teremos mais nem menos. O que precisamos é pedir que tenhamos berachá sobre nosso quinhão pré-estabelecido. Ou seja, Deus determinou que este ano você vai ganhar X, Y, Z. Ok? Então, se eu me levanto de manhã e trabalhar sábado e domingo, lógico, sábado à noite, vou ganhar mais? Ou não? Não, porque Deus já determinou quanto eu vou ganhar. Então, para que me esforço? Primeiro, para fazer chegar aquilo que Deus estabeleceu. É que nem você tem uma cisterna cheia de água, mas não abre a torneira. Você não vai usufruir dessa água. Primeiro. Segundo, e muito importante, para onde vai esse dinheiro? Qual é o usufruto e o benefício que você tem? Às vezes Deus te estabeleceu, mas você não fez chegar, ou fez chegar de formas que você não consegue usufruir. Por exemplo, o que adianta se no meio da cisterna tem uma sujeira aí e a água vai começar a vir suja? Você também não vai conseguir usufruir. Ou que de repente aconteceu um problema e a torneira começa a vazar e a água vai, como se diz, pelo ralo. Como? Gastando em coisas que não precisava gastar. Simples. Então você ganhou o mesmo dinheiro, mas no final do dia não sobra, não tem berachá. Então a gente tem que pedir o dinheiro e que esse dinheiro venha com berachá também. Está claro? O que precisamos é pedir que tenhamos berachá sobre nosso quinhão pré-estabelecido. Com isso em mente, Rav Widerman Shlita nos traz uma história que se passou com o grande sábio Rav Tzvi Miliska. Ele e seu filho viajavam juntos e chegaram a uma aldeia na Europa tarde da noite. Entretanto, todas as casas estavam com as luzes apagadas. Assim, se encaminharam até a sinagoga local, bateram à porta e viram que ela estava aberta. Entraram e se puseram a estudar. Com o passar das horas, a fome de ambos aumentou. Mas, para piorar a situação, eles não tinham dinheiro nem para comprar algo no dia seguinte. Ou seja, mesmo que estivesse algo aberto, não teria nem como comprar, mas nem no dia seguinte. Então, puseram-se a rezar para que Hashem os salvasse daquela situação. No meio da noite, uma mulher entrou correndo pelo Beit HaKnesset pedindo aos gritos: Rav, por favor, me ajude. Minha filha está em trabalho de parto, mas está difícil. Por favor, reze para que tudo corra bem. O rabino perguntou o nome da moça e pôs-se a rezar por ela, juntamente com seu filho. A senhora agradeceu e lhe deu uma nota que valia 50 rublos. Baruch Hashem, o bebê nasceu sadio. E a mãe passava muito bem. A mulher voltou até a sinagoga para agradecer ao Rabi e disse: Saiba, por que vim aqui ontem à noite, deixando minha filha sozinha? Sabem por que vim? Quando a vi na situação que se encontrava, desmaiei de desespero. Enquanto estava inconsciente, vi a mãe de um Rav chamado Rebbe Miliska, que eu nunca conheci. E ela me disse: se você quiser que sua filha viva, corra até a sinagoga e dê uma nota de dinheiro ao meu filho. Aí eu acordei e vim até aqui.
Suponho que o senhor seja o Rebbe de Lisca. Verdade? Disse a mulher. O Rav respondeu que sim, e ela deixou o local. Quando a senhora saiu, o rabino virou-se para seu filho e comentou: Você se impressionou com essa história, certo? Agora, por que minha mãe teve o trabalho de vir até essa mulher para nos ajudar, deixando o Ganeden e descendo até este mundo só para que ela nos dê uma nota de dinheiro? Já a mãe, na prática, se você analisa a história, ela estava no Ganeden e teve que descer até aqui embaixo para vir no sonho da mulher. Por que minha mãe não disse a ela para nos dar 100, 200? Porque só uma nota. Já que teve todo o trabalho. Então, porque todo o sustento da pessoa já está fixado. Não pode ser aumentado nem diminuído. Então não adianta ela dizer que me dê uma nota de 100 ou uma nota de 200. Não tem sentido isso. Não é a quantidade, não é a nota. Por quê? Porque a gente já estabeleceu. Ela que tem que pedir o quê? Que Deus, a gente dê uma nota. De quanto vai ser a nota? Deus já estabeleceu o Rosh Hashanah. Obrigado, Abraham. Então, seja quem for que interceda por nós ganharemos o que estiver sido predestinado. Então, na prática, é isso que a gente tem que confiar em Hashem. Hashem está fazendo a coisa certa, na forma certa, na medida certa, no momento certo. É disso que depende tudo. É isso que nós temos que ter em claro. Aqui se trata simplesmente de quais são os meios. Então, por que a mulher pediu então que dê? Quando a mulher veio para ela, falou o quê? Vai até a sinagoga, dê uma nota para meu filho. Não falou de 100 ou de 200 ou de 500. Ou faça um Pix. É simples. Ele vai receber o que tem que receber. Tá bom? Na prática, então fica aqui um raciocínio interessante. Tudo vai vir de Hashem. Certo? Então, por exemplo, qual é a grande diferença? Se você vai ser partícipe disto ou não. Se você vai ser um meio que Hashem vai escolher que através de você venha a Berachá. Vamos ver a história, por exemplo, deste tzadik. O fato que, vamos dizer, esquece a situação. A mulher veio e deu para ele. Se não tivesse vindo essa mulher, tivesse vindo outra pessoa. Por quê? Porque a gente estabeleceu que o rabino ia receber. Por quê? Porque, e para isso ele ia ter que ter um mérito. Rezou pela pessoa. Agora, o rabino vai receber de um jeito ou de outro. Então você pode ser o escolhido, entre aspas, de Hashem para fazer o bem. Então quando você vai e faz o bem, você que se transformou. Literalmente num braço de Hashem. Essa é a tua possibilidade. Você tem essa chance. De quem depende? De você. Eu não vou dar nada para... Perdão, não vou dar nada para ele. Se você não der nada para ele, não se preocupa. Se ele tiver que receber, porque assim foi estabelecido, vai ser através de outro, então. Ele vai receber. Só que você poderia ter sido o quê? Aquele braço de Hashem para fazer o bem, o Chas Shalom, inclusive, pelo contrário. Tá certo? Quando alguém prejudica alguém, por exemplo, falou mal de alguém, o tema na Parashá no Shabbat, Lashon Hara, quando você fala mal de alguém, você prejudica ele, certo? Inclusive, nos Ramim dizem que falar mal, a língua é pior que a espada. Por quê? Mata emocionalmente. Porque a espada fere quem está perto, a língua consegue ferir mesmo quem está longe. E na realidade, o conceito aqui qual que é? Ele poderia ser, na verdade, se ele está sendo, por exemplo, agredido, é porque ele merecia ser agredido. Nós temos a famosa história do rei Davi, que ele foi amaldiçoado e queriam castigar o homem que amaldiçoou o rei Davi. O rei Davi falou, peraí, eu fui amaldiçoado porque Hashem quis. Se não tivesse sido ele, teria sido outro. A pergunta é, o que eu faço com isso? Aprendo alguma lição para me tornar alguém melhor?
É interessante. Hashem amarlo Kalel. Assim diz o rei Davi. Interessante. Ok? Então, na prática, voltando ao nosso assunto, a gente tem que saber que temos a possibilidade e a livre escolha de quê? De escolhermos ser o braço de Hashem para fazer o bem. Então, quando você faz uma tzedakah, quando você é solidário com alguém, ou quando você, por exemplo, tem que tomar o café mais tarde, porque você rezou mais tarde, porque estava ajudando outros a pôr tefilim. Você abriu mão do teu, vamos dizer, conforto e sossego espiritual em favor de outros. Que, aliás, vou aproveitar um parênteses. Esse é o verdadeiro, uma vez eu vi, quando estava na Yeshiva, no Fabrengen, isso me marcou muito, que esse é o verdadeiro conceito de Messirut Nefesh. O que é Messirut Nefesh? Se doar para os outros, é isso. O que significa Messirut Nefesh? Se doar para os outros. Quando você se doa para os outros, só que entenda o conceito. Se doar para os outros, por exemplo, fazer um Messirut Nefesh, é se doar. Então, acordar às 5 da manhã para estudar a Torá e abrir mão do teu sono para estudar a Torá, isso é Messirut Nefesh? Não. Isso é Messirut Aguf. Você não tem. Messirut Nefesh é se doar espiritualmente. É abrir mão de mim mesmo espiritualmente por outra causa nobre. Quando você abre mão de dormir, o que você fez? Abriu mão do teu corpo. Teu corpo está contente, está relaxando, está gostoso, está quentinho, enfim, todas as condições que você pode ter quando está dormindo. E abriu mão disso. Agora, quando você está na sinagoga e podia estar rezando com Minyan, e por conta de que você está abrindo mão disso, para que outros Yehudim coloquem tefilim. Ah, mas vou colocar tefilim com eles depois. Mas depois eles não vão estar e não vão colocar o tefilim. Você está abrindo mão de quê? Não, da reza não. A reza você vai rezar depois. Eu acredito que o nosso amigo aqui rezou. Ou vai rezar depois. Ou vai rezar depois ainda. Mas qual é o conceito? Ele abriu mão de rezar com Minyan. Ele acordou cedo para vir na sinagoga, para rezar com Minyan. E mesmo assim abriu mão dessa qualidade na tefilá em favor de que outros Yehudim coloquem tefilim. Então, o que ele abriu mão? Literalmente, Messirut Nefesh. Abriu mão do nível espiritual. Talvez ele conseguiu, através disso, rezar com mais kavaná depois, porque ele estava sem ter que acompanhar o timing da reza da tefilá do Minyan. Mas ele não rezou com o Minyan. Ele não fez a Amidah junto com o Minyan, que tem toda essa importância que a Halakha nos ensina, de rezar com o Minyan, que a tefilá é aceita e tudo mais. Mas ele abriu mão de tudo isso já. Ele fez o esforço de acordar, certo? Fez o esforço de colocar o despertador, lutar contra o Yetzirará, levantar da cama, sair cedo, enfrentar talvez o frio de sair da cama que estava quentinho para enfrentar. Para quê? Para vir, quero rezar com o Minyan. E chega na hora H, eu vou abrir mão de rezar com Minyan, porque tem um Yehudi que ele precisa colocar tefilim. Isso é verdadeira Messirut Nefesh. Então, na prática, isso vemos aqui o conceito que estamos estudando e mencionando aqui, justamente como que a gente tem a possibilidade de ser os emissários para fazer o bem, e se não formos nós, alguém vai fazer. Ok? De alguma maneira, eu acho que isso é importante, mas como rabino, tenho que acompanhar a reza, tenho que estar participando do minyan. Então, eu, Baruch Hashem que temos o Abraão, mas senão teria que ser feito. Mas aí, eu tenho como rabino, tenho que cumprir uma outra função paralela. Mas isso é o verdadeiro Messias do Nefesh. Escolhe. Entendeu? Então Hashem escolheu ele e me deu para ele a oportunidade. E ele pegou, abraçou. Vamos lá. Mais uma. Dá tempo.
Entretanto, o leitor poderia pensar, não faria mal algum se eu ganhasse na Mega Sena. Já ouviram essa frase? Mal não faz. Onde vimos essa frase? No Violinista no Telhado, teve. If I were a rich man. Atrapalharia tantos programas divinos se eu fosse rico? A famosa passagem do filme que dá o nome. If I were a rich man. Hey, David, é justo essa parte. Ele está questionando a Deus. Então, pensar isso é falta de emuná. O Hafez Haim ouviu essa pergunta de uma pessoa que o procurou, pois enfrentava uma séria crise financeira. Durante a conversa com o homem, o Raham descobriu que ele desejava muito ser rico e assim resolveu ajudar Hashem. Ele comprou um bilhete de loteria, fez tefilá e ganhou o primeiro prêmio. No entanto, como ouviu conselhos errados, perdeu fácil o que ganhou fácil. Desse modo, ele se encontrava em situação pior que antes de ser premiado. Então, me dói a alma ouvi-lo, falou Hafetz Haim. Mas deixe-me explicar algo. Nossos Chachamim dizem que antes de um indivíduo nascer, Hashem determina se ele será rico ou pobre. No livro Gesed de Abraham está escrito que também é anunciado nos céus quanto ele irá ganhar a cada dia e semana. O seu problema é que você incomodou Hashem para que ganhasse o sorteio e assim recebeu tudo o que teria direito de uma só vez. Sabe, o cara que tem que ganhar um pagamento e diz, olha, me dá antecipado. O que acontece no Brasil quando você contrata um pintor e paga antecipado? Um exemplo prático, vai. Não parece. Acabou. Sumiu. Então, queria aqui. O dinheiro acabou, sumiu. Então, na prática, infelizmente, perdeu tudo o que tinha que perder. O dia em que você ganhou a loteria pode ter sido o mais feliz de sua vida, mas foi a porta de todas as suas desgraças. Por quê? Porque na hora que ele recebeu todo o dinheiro à vista, ele foi e gastou erroneamente. Se ele tivesse recebido, como se diz, semanalmente, por, por produção, por metas, etc., o dinheiro tivesse rendido diferente também. A Kadosh Baruch Hu estabelece o que iremos ganhar até os 120 anos de forma gradativa, para que não passemos por dificuldades. Quando o importunamos reclamando de nossa situação, pode acontecer dele adiantar essas entradas, o que vai gerar dificuldades ainda maiores no futuro. Por quê? Porque você só está antecipando o que vai ter que receber lá na frente. Então tem que saber como administrar. Por isso, caro leitor, em resposta à sua pergunta acima, pode ser que sim, lhe fará mal ganhar a bolada da Mega Sena. Por isso, se você quiser ganhar a Mega Sena, pede para Deus a sabedoria de como administrá-la depois. Eu conheço um caso, uma pessoa fez um seguro de vida. Na verdade, nós já falamos uma vez sobre isso. Fazer um seguro de vida é uma contenção, por assim dizer, uma prevenção para caso ele vier faltar, porque ninguém quer cobrar o seguro de vida. Mas os seus dependentes não ficam na mão, certo? Você tem família que depende de você, se você é o provedor da família. Então, o que vai acontecer se você vier faltar de Hasbe Shalom? Então, ele orientou a família para se acontecer, quando receber, eventualmente, a indenização, para eles guardarem e não gastar o dinheiro, sino viver do rendimento do dinheiro, para reduzir a despesa de forma tal que esse dinheiro possa, entre aspas, durar a maior quantidade de tempo possível.
Por quê? Porque o que ele tentou garantir é o quê? Subsistência. Que eles vão continuar sendo providos, uma vez que ele era provedor. Eles vão continuar sendo providos, mesmo na sua falta. Então, voltando ao assunto, né, você ganhar a Mega Sena, você tem que pedir para Deus a brachá de como saber administrar essa Mega Sena. Porque talvez Deus está te antecipando. Talvez não. Entendeu? Talvez Deus decidiu para você novos portais, novos caminhos. Quando perguntava a alguém como vai e recebia de volta a resposta, não seria mal se estivesse melhor, o Hafetz Haim devolvia: como você sabe que não estaria pior se estivesse melhor? Hashem sabe muito mais do que nós mesmos o que é o melhor para a nossa vida. É isso que nós declaramos, inclusive, frente a uma situação triste, uma situação desafiadora. Quando alguém perde um ente querido, etc., que é um momento difícil, qual a brachá? Baruch Dayan Haemet, que significa o juiz da verdade. Ele sabe o que é certo, o que é verdadeiro, o que é correto. E a gente confia nisso. Então, ele sabe exatamente. E como é misericordioso, além de que ele de verdade, ele misericordioso, se assim fosse, ele não impediria que as brachot chegassem até nós. Deus não é mesquinho. Hashem não está preocupado, ele vai ganhar mais. O que vai ser dele? Mas, às vezes, ele tem que te dar em pequenas doses, que nem medicamento. Certo? Eu já dei esse exemplo uma vez. Eu gosto muito. O cara vai no médico, ele precisa de um tratamento. E o médico diz: olha, tem que tomar um comprimido durante 10 dias, cada 8 horas. Certo? De tal dosagem. Em vez de tomar cada 10 dias, cada 8 horas, 3 vezes ao dia durante 10 dias, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 30 comprimidos, tomar de uma vez. E acabou. Para que digo que cada 8 horas me lembrar? Não preciso dizer que as consequências não vão ser as esperadas. Certo? Então, cada coisa tem a hora certa, a dose certa, etc. Então, se a Kadosh Baruch Hu nos nega algo, na verdade, não necessariamente não nos nega, mas não nos dá algo, certamente isso é o melhor que poderia nos ter acontecido. Nossas vidas são como ternos feitos sob medida, nem maiores nem menores, mas exatamente do nosso tamanho. Conclusão: a situação atual é a melhor para você. Está por aqui. Um bom dia a todos. Bom dia, Fabiano.